Boa noite, gente do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao MentoraCast, o meu podcast. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre comunicação com duas pessoas muito especiais. Nosso episódio hoje vai falar sobre comunicação impulsionando os negócios. E os meus dois convidados aqui, o primeiro deles é o Alessandro. O Alessandro é empresário, empreendedor da Brasilidades. E ele vai falar um pouquinho sobre energia solar, né, Alê? E o Sérgio, esse maravilhoso homem que eu amo de paixão, conheci ele por conta de uma indicação e hoje a gente virou super amigos aí. Muito bem-vindos ao meu podcast. Ale, eu quero que você compartilhe um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua história, para que todos lá do YouTube consigam conhecer um pouquinho quem é o Alessandro Brasilidades. Fala, Lari, tudo bem? Obrigado pelo convite em primeiro lugar. E eu queria contar um pouco para vocês da minha história e como que a Brasilidades pode te ajudar a prosperar com sustentabilidade. Bom, nós somos uma empresa de intermediação de negócios com foco em sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas tendem muito a pensar no meio ambiente, nas coisas que estão longe da gente. Quando a sustentabilidade começa em nós mesmos, porque nós somos o meio ambiente. Nós somos parte integrante do meio ambiente. E hoje existe uma solução que é a energia solar à distância. O que é energia solar à distância? É você consumir energia solar que está sendo produzida em fazendas solares que estão distantes de você, de forma compartilhada com outras pessoas. O que isso significa? Significa que você pode pagar mais barato todo mês, consumindo uma energia que é renovável, a um preço mais barato do que a energia convencional. E com isso você tem desconto todos os meses na sua conta de energia, sem ter feito qualquer investimento ou obra. Cara, é maravilhoso porque é uma solução totalmente democrática. Ela é para todo mundo que gaste acima de R$300 na conta de luz. Então, se você quer saber mais como pode prosperar com sustentabilidade, procure a Brasilidades nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, tem vários LinkedIn. Depoimentos lá no Instagram, né, Lê? Exatamente. Que legal. Onde os nossos próprios clientes estão mostrando o quanto eles já estão prosperando sem ter pago qualquer quantia por essa solução. Pelo contrário, eles já entram com mais dinheiro no bolso. Show! Isso é verdade porque eu economizo com a Brasilidades, eu indico muito para vocês fazerem o mesmo. Agora eu quero saber de você, Sérgio. Quem é o Sérgio, dono da Vitrine Online? Por que o Sérgio decidiu empreender na área da moda? Oi, Lari, boa noite. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite. Nossa, foi uma surpresa para mim você estar me convidando, viu? E respondendo a pergunta, quem sou eu? Gente, eu nasci, na verdade, para isso. Eu falo assim que não fui eu que escolhi minha profissão, a profissão que me escolheu, sabe? Porque desde criança eu já fui voltado assim a pegar e fazer o colar ali com o fio de anzol. Então eu sempre fui tendo moda na minha vida, entendeu? E qual que é a outra pergunta? Desculpa. E por que você decidiu empreender na área da moda? O que te fez buscar essa oportunidade? Como que você virou dono da sua loja? Ah, legal. Porque eu acho que tudo começa pelas vendas. E como eu precisava trabalhar, que eu vim de uma família muito simples. Então, assim, eu sempre tive, assim, dentro do limite que a minha mãe podia me dar. Então, eu sempre queria mais, queria outras coisas. Então, o único jeito que eu pensei era a vendas. Tanto é que eu comecei trabalhando com as pessoas, fui me especializando, até onde eu consegui abrir o meu negócio, entendeu? Ô, Sérgio, além de artista, você produz as suas próprias peças e vende? Ou você compra peças de outros artistas e comercializa na sua loja? Eu faço a curadoria, né? Curadoria. Por enquanto ainda a gente não produz nada, mas eu tenho esse sonho de produzir. Tenho o sonho de ser mais sustentável, de deixar a moda assim, sabe? De bem com o meio ambiente, se isso é possível. Que legal. Bom, como vocês me agradeceram, quero agradecer a Box 404 Studios por essa experiência maravilhosa de ser dona do meu próprio podcast, realizar esse sonho com estrutura, com bom áudio, com bom microfone, com uma boa iluminação, não só uma boa, né, gente? Vocês estão vendo, aqui é impecável o estúdio. Então, gratidão, Paulo, pela oportunidade. E quero compartilhar um pouquinho também, porque as pessoas lá de casa podem não me conhecer ainda. Então, atualmente eu sou mentora de comunicação, eu ajudo empreendedores a gravar seus conteúdos de forma descomplicada, desenvolver habilidades,
conhecer as ferramentas e estratégias necessárias, mas nem sempre foi assim. Eu saí de Pirassununga muito nova, fui atrás da minha carreira, da minha vida como modelo. Quando eu estava no melhor momento da minha vida, eu falo que eu tive uma rasteira da vida mesmo, porque minha mãe adoeceu, e ela sempre foi meu alicerce, minha base. E quando eu perdi a minha mãe, eu vi que eu tinha duas opções. Eu acredito que sempre na nossa vida a gente tem duas opções, ou reclamar ou correr atrás para ter uma vida melhor. E como minha mãe sempre foi muito batalhadora, eu decidi continuar trabalhando para dar orgulho para ela. E quando a minha sobrinha nasceu, eu não queria mais fazer o que eu fazia, porque eu queria ter tempo, eu queria poder aproveitar, viajar, né, Lê? A gente gosta de estar junto com as pessoas que a gente ama. Então, eu comecei a trabalhar na parte de saúde, me tornei sócio de uma startup de saúde. Atualmente, essa empresa é da XP Investimentos. A gente vem construindo essa marca. E quando eu montei um grupo de network por conta dessa empresa de saúde, eu vi a dificuldade das pessoas na comunicação. Vocês conseguem sentir isso, Ale? Você que está sempre em grupos de network. É assustador, né? Como as pessoas não falam bem do seu produto, do seu negócio e acabam perdendo grandes oportunidades. Porque eu acredito que quando você sai de casa, você tem que ter um propósito. Você tem que ter um objetivo, que é, eu quero um novo cliente. Como eu vou fazer isso se tornar possível? E a comunicação, ela abre portas, ela ajuda você a ter novos clientes, ela melhora o seu posicionamento. A gente estava falando de posicionamento aqui com a câmera desligada, É verdade. né? Então, ajuda muito em tudo na nossa vida. E quando eu me tornei mentora de comunicação, eu entendi que esse realmente é o meu propósito, ajudar as pessoas a identificar o melhor potencial delas, colocar isso para fora, entender que sim, todo mundo consegue fazer o que é necessário se estiver disposto a isso. Você concorda, Lê? Eu concordo totalmente. Na verdade, a comunicação é uma ferramenta imprescindível para o nosso relacionamento, em todos os campos. O que dirá do campo profissional, porque se você não consegue comunicar o que você faz, como que a sua empresa vai sobreviver, entende? E até muito tempo atrás, as grandes empresas, elas têm, aliás, áreas de comunicação específicas em como elas se comunicar com os diversos stakeholders do mercado, seja com seus clientes, fornecedores, imprensa e etc. Só que com o advento da tecnologia, onde agora parece que todo mundo tem voz ativa, né, tem o seu local de fala, as pessoas estão tendo que se virar nos 30 para aprender a falar minimamente sobre si próprias e seus negócios. Porque só assim elas conseguem se vender, né, e vender o seu peixe. Então, assim, gente, comunicação é a base de qualquer tipo de relacionamento. Então, se você quer ter um bom relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, familiar, com seus clientes, enfim, com qualquer pessoa, desenvolva a sua comunicação. Porque não adianta você fazer um trabalho incrível e as pessoas não saberem que você faz um trabalho incrível. Porque você só vai vender se as pessoas souberem que você faz um super trabalho, se tiver clareza no que você faz, né? Exatamente. Então, assim... Mas, assim, não é obrigatório você desenvolver uma super comunicação. Mas é obrigatório que você reconheça o papel da comunicação e se você não quer fazer, você tem que ter alguém que faça por você. Sim. Agora, gente, nada melhor do que o dono do negócio falando sobre o próprio negócio. Isso é fundamental. Você que é empreendedor, né, Lari? Isso vende. Né? E eu sou muito grato, porque, bom, eu já trabalho não diretamente na área de comunicação, mas me comunicando desde quase sempre. Mas era uma coisa muito mais pro forma. Agora, no dia a dia, eu à frente da minha própria empresa, eu tenho que ser a cara e a voz da empresa. Então, a Lari me ajudou muito a desbloquear essa comunicação fluida. E isso faz toda a diferença, me ajudou muito. E hoje vocês podem ver nos meus vídeos do Instagram, o negócio flui de forma quase que... Como é que a gente diz, Lari? Natural. De forma natural, exatamente. Sim. Porque isso é o que faz toda a diferença. Porque assim, você lê um roteiro, é uma coisa, pode ficar bacana? Pode. Mas quando você fala com naturalidade sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre as tuas relações pessoais e profissionais, isso cria empatia nas pessoas e faz toda a diferença no sucesso do negócio. Então, se você gosta e quer fazer, aprenda. Se você não gosta, não quer fazer, contrate alguém que faça super bem feito para você, porque é fundamental. Exato. E só dando um gancho aqui pelo que o Lê estava falando, eu acho que comunicação
nunca foi tão importante quanto agora, gente. Porque hoje, com as redes sociais, você acaba tendo que se vender o tempo inteiro. Tem várias pessoas ali tentando chamar atenção, então você tem que estar com a comunicação perfeita. Eu acho, assim, que tudo comunique, entendeu? Ai, mas eu não ligo pra roupa, eu não ligo pra isso. Mas, de qualquer forma, você tá ali comunicando. Então, eu acho que comunicação é um conjunto de coisas que tudo começa pelo interno e vai pro externo. Tô errado, que você Lari? demonstra, não. E as pessoas, elas têm muito medo do julgamento. E o medo é algo que a gente alimenta de forma natural. Ai, é verdade, esse ponto que você tá falando, eu mesmo. Gente, às vezes eu erro no vídeo, às vezes não sai tão perfeito assim como eu gostaria. Mas não é só no vídeo que a gente erra. Quando a gente tá se comunicando, seja numa mesa de bar com os amigos, às vezes a gente vai falar uma coisa e rever a forma como vai falar. A gente E é normal, entendeu? E não é erro, é a forma de comunicação. A gente não tá lendo um discurso pronto. Você tá construindo o raciocínio naquele momento. A gente erra não na pode ter medo empresa, disso. entendeu? Então, assim, é normal você errar. As pessoas querem começar perfeitas, as pessoas querem começar ali, sabe? Sabendo tudo. Eu acho que isso é o erro da grande maioria das pessoas, achar que começa assim, acertando tudo. E eu quero dar uma dica, já que a gente tá falando bastante sobre comunicação aqui agora. Quero dar uma dica pra vocês que têm vergonha e medo de aparecer nos vídeos. Faz o seguinte, pega o seu Instagram, grava um vídeo por dia falando qualquer coisa e depois de 30 dias assista todos os vídeos que você gravou. Você vai perceber que no primeiro você foi ruim, mas lá pro terceiro, quarto, 10º, 30º você foi excelente, porque não existe perfeição. A gente precisa entender que o nosso papel é aparecer, claro que é importante os detalhes, a roupa, como a gente falou, é importante a sua maquiagem, o seu cabelo, tudo importa. Mas é mais importante ainda você aparecer e mostrar para as pessoas que você tem atitude. Porque hoje pessoas infinitamente piores do que a gente, que não têm o nosso conhecimento, que não estudou como a gente estudou, que não fez os nossos cursos, a nossa faculdade, consegue ter um resultado melhor nas redes sociais, porque tá todo dia ali. E sempre tem aqueles conteúdos que não tem nada a ver e viraliza, né? É porque aquela pessoa teve atitude. Gente, é isso que eu falo. Eu acho assim, o segredo da internet é você ser você. Não é você copiar o que tá todo mundo fazendo, ou que deu certo aqui pra ele, eu vou copiar pra mim. Aliás, esse não é o segredo da internet, esse é o segredo da vida, né? Você ser autêntico. Seja você mesmo. Isso. Olha, gente, pega esse insight que, assim, ser autêntico é o segredo do negócio. É ou não é, Lari? Com certeza. Ale, qual que foi o maior desafio que você enfrentou no começo da sua jornada como empreendedor? Ter que fazer absolutamente tudo da minha empresa. Eu era desde o faxineiro até o investidor. Eu ocupava todas as funções da minha empresa. E quando você trabalha em contrapartida, né, numa empresa, você ocupa uma função determinada, que é onde você tem papéis e responsabilidades pré-definidos. Agora, quando você assume a orquestra, a maestria da sua empresa, você normalmente não começa com uma empresa estruturada, você começa construindo uma empresa. Então, você tem que entender quais são as necessidades da sua empresa, e as empresas, em geral, elas têm necessidades mínimas comuns. Você tem que fazer financeiro, você tem que fazer contabilidade, você tem que fazer administrativo, você tem que fazer a limpeza, você tem que fazer a organização. Você é tudo. Você faz a comida, você arruma a mesa, você lava os pratos, você faz as compras. Você tem que fazer absolutamente tudo. E isso é um desafio fenomenal, entende? Eu acho que é onde a maioria das pessoas desistem. Qual foi a sua maior dificuldade? Acho que a minha maior... Foi várias, né? Você começando ali, até as pessoas validarem você no mercado. As pessoas esperam pra ver se vai dar certo, se acreditam em você ou não. Então, assim, no começo eu acho que os seus amigos não te apoiam. Então, assim, na verdade, ninguém te apoia e você fica se questionando o tempo todo. Será que eu tô fazendo certo? Então, mas é aonde que tá o pulo do gato agora. Você tem que gostar do que você tá fazendo. Exato. Não parecer que você tá trabalhando, né? Porque assim, hoje em dia, gente, trabalhar numa coisa que você não gosta, por isso que a maioria das pessoas estão doentes. Porque deve ser horrível. Eu não faço isso, graças a Deus eu tenho a possibilidade de trabalhar no que eu gosto. Mas eu tenho pessoas que não trabalham, ganham bem, estão profissionalmente super legais, mas não é o que gosta. Então, assim, você vê que a pessoa não tá tão realizada, entendeu? E ser feliz não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre fazer o que gosta
de uma forma leve, natural, sem você perceber que você tá trabalhando. Eu acho que é um conjunto, o sucesso, né? Um conjunto de coisas. Só o dinheiro também, muita gente chega no topo e chega ali e vê que não é aquilo. E como que foi essa adaptação para você no digital, Ale? Você que já tem você já é um cara super inteligente, você já desenvolve bem essa comunicação fora das câmeras. E quando a gente começou a fazer os vídeos, como meu aluno, você desenvolveu isso muito rápido e hoje você está voando. Você é muito inteligente para isso. Como que você sente que a parte do digital te ajudou na parte da comunicação para você vender mais para os seus clientes, para você trazer novos clientes? Cara, eu me surpreendi porque, assim, como você disse, eu já fazia tudo e já falava tudo que eu falo na minha vida real. Então, para mim, falar sobre o meu negócio já era muito natural. Mas eu não estava acostumado com essa coisa de ficar falando com as câmeras o tempo todo. Então, isso foi desafiador, mas o resultado, gente, é muito bacana. Porque quando você fala com naturalidade, e mais do que isso, quando você envolve as pessoas que estão trabalhando com você, seja seus parceiros, seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores, nessa comunicação, você acaba criando uma comunidade em torno de você, onde a própria comunidade se retroalimenta. Então, assim, o resultado tem sido maravilhoso. Eu tenho fechado, eu tô com o Instagram aberto da Brasilidades há cerca de um mês, e eu já estou fechando novos negócios com clientes que eu sequer conhecia através do trabalho que a gente está fazendo. É importante a comunicação, então, principalmente nos vídeos, por causa do Reels, né? Exatamente. E assim, a gente ainda está desenhando a nossa estratégia, porque a gente começou com o Instagram, mas já estamos com YouTube também, Facebook, LinkedIn, Google e etc. Então, nós estamos fazendo tudo de forma orgânica. Então, a gente escolheu começar pelo Instagram para que seja uma vitrine, porque esses vídeos, esses conteúdos que são produzidos, eles acabam funcionando também como material de marketing. E você acaba conseguindo integrar toda a sua estrutura nas redes sociais. Então, você vincula o seu site com o seu Instagram, com o seu LinkedIn, com o seu YouTube e assim por diante. Isso é muito bacana porque o seu cliente já vê, ele está no Instagram, ele está lá, e daí ele vê um vídeo, ele comenta, ele manda para uma pessoa, ele encaminha teu vídeo, ele curte, ele faz um comentário. Isso vai gerando, de novo, uma rede de conexões que vai se alimentando. Então, assim, não tem milagre, não é do dia para a noite. E o principal, gente, invistam mais na qualidade do que na quantidade. Também não adianta você parar, e eu falo isso porque eu passei por esse dilema. No começo, quando você faz tudo, se você parar de trabalhar para ficar fazendo vídeo, a sua empresa vai quebrar, entendeu? Então, vá fazendo à medida que você consegue, que você pode, e faça e depois melhore. E por isso que é importante desenvolver as habilidades, por isso que é importante ter um mentor para poder te ajudar a economizar tempo, dinheiro, energia. Porque quando você desenvolve as habilidades, hoje você grava um vídeo em minutos. Coisa que a gente... Lembra aquele dia que a gente demorou 2 horas para encontrar a luz? Exatamente. 2 horas para encontrar a luz. Olha para você ver como é importante. Eu acho que se o Ale estivesse sozinho lá... ia ser humanamente impossível, porque a gente não conseguia encontrar junto. É muito mais difícil sozinho, né? E é um período de autoconhecimento, onde você vai se testando ali como que você fica bem, como que você fala melhor, aonde você se sente mais à vontade. Você tem que testar o seu ambiente, o seu posicionamento, a sua dicção, a sua postura nas câmeras. A caneta. Exato! Essa caneta. Cara, e nada como você ter um bom profissional te assessorando. Não sejam mesquinhos nessa questão, porque tem gente que fala assim, eu não vou gastar, eu não vou pagar, prefiro guardar o dinheiro. Gente, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer com esse pouco dinheiro no bolso, vai gastar ele com outra coisa, vai tomar um remédio para ansiedade, qualquer coisa, e não vai crescer. Contrate bons profissionais, isso faz toda a diferença. Gente, um conselho aqui meu para vocês. As pessoas de maior sucesso sempre teve um mentor por trás. Sim. Não adianta, a mentoria muda tudo. Pergunta para as pessoas que fazem. Se você acha que mentoria, essas coisas é balela, é porque você nunca fez. Porque quando você faz, você entende ali que às vezes nem é um mentor ou algo assim, mas a pessoa que você conhece ali, o network que você faz, tudo pode acontecer, gente. Façam. E tudo traz uma oportunidade diferente na nossa vida. Não foi assim com você? Foi. Quando eu montei o Net Coffee, eu lembro que a gente tava com 20 mulheres, que é o meu grupo de network, que vocês vão participar agora, que a gente abriu pros homens, tá, gente? Agora os Ai, homens que podem legal, participar. gente! Eu já quero. Era só de mulheres. E eu vi como a minha atitude de criar um grupo, de conectar pessoas, como as pessoas me ligavam e falavam, Lari, nossa, fechei um trabalho por conta do Net Coffee, obrigada. E eu nem sabia o que estava rolando por trás. Então, a nossa atitude, a gente
realmente ir pra ação, não ter vergonha, pode trazer tantos bons frutos. Só que o ser humano tem um problema. Ele nunca sabe que teve. Se ele já perdeu, ele nunca vai saber que ele perdeu, sabe? Porque ele nunca teve. Então ele não vai ter a sensação de que perdeu. Ele nunca vai saber, de fato, se ele tá ganhando ou perdendo. E o defeito também que o ser humano tem. Ele nunca acha que ele precisa aprender algo. Sim. A gente sempre tem algo pra aprender com tudo, gente. Gente, o dia que a gente parar de aprender, porque a gente já pode morrer, entendeu? Não existe isso. Eu conheço gente que fala assim, eu não quero aprender mais nada. Eu falo, meu Deus. Então vai embora, né? Tá fazendo o que aqui? Ô, Sérgio, como que você acredita que os vídeos, você que tá no YouTube agora com mais frequência, como que você acredita que os vídeos impactou no seu negócio também? Tanto no Instagram quanto no YouTube? É que assim, os vídeos, o que eu acho que é legal dos vídeos? Hoje em dia as pessoas não gostam mais de foto e tudo, elas gostam do vídeo, elas gostam de ver ali você falando, conversando, porque, gente, é sério, aqui a gente tá batendo um bate-papo, mas tem várias pessoas na nossa conversa aqui também, entendeu? E o poder da internet, o legal, eu acho que é isso. Você tá ali com o vídeo, você pode mostrar o seu produto, você pode mostrar a diferença que ele faz na vida da pessoa. Então, assim, gente, tem coisa melhor que você consegue assistir tudo ali, a transformação da pessoa, a pessoa se comunicando melhor. Você vê ali o primeiro vídeo dela. Eu faço isso comigo, gente. Eu vejo meu primeiro vídeo, depois eu vejo o outro. Eu falo, olha, entendeu? Isso, você vai vendo tudo ali, você vai vendo a sua evolução como pessoa. Você vai conhecendo gente. A internet tem esse mundo, né? Assim. E sabe o que é legal? Sabe como que eu conheci o Sérgio, Ale? Ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram. E aí eu abri aquela mensagem, eu falei assim, nossa, loja de roupa, nossa, modelo de novo, vou lá conhecer. A gente sempre quer ganhar uma roupinha, né? Ganhar uma roupinha, a gente sempre quer ganhar. E aí eu fui lá, me apaixonei por ele, vi o quanto ele é uma pessoa íntegra, o quanto ele ama o que ele faz. E acredito que ele deve ter uma dificuldade, né, Sérgio, em relação às vendas, porque você não prova as roupas que você vende. Então você tem que ter uma modelo. Tem tudo isso. Pra mim, então, igual você falou, lembra da dificuldade? Isso também tinha tudo pra desistir, gente. É que assim, quando você gosta e você sabe o que você quer e você tem o foco, você alcança, entendeu? E aí o Calari, olha, eu chamei ela, eu tenho mania de fazer isso. Eu quero fazer uma parceria, gente, toma cuidado, porque quando eu tô lá, eu tô chamando você no Instagram, entendeu? Atitude, né? Olha o que aconteceu por conta dessa sua atitude. É porque essas pessoas querem ter querem ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não tem como, gente. Se você fizer uma mentoria, você vai transformar o seu negócio. Você não vai ser mais o mesmo. Sim. E é muito importante você falar isso, porque quando eu comecei a fazer as fotos lá pro Sérgio, eu falava assim, nossa, não é o que eu quero fazer agora, sabe? Mas eu sou aquela pessoa que, se eu pudesse resumir a Larissa em uma frase, seria, eu amo ajudar as pessoas. E como eu ficava e fico feliz, a gente ainda faz, né? Te ajudei a vender roupas? Nossa, Falei pra sempre! E como participar dessa sua jornada é muito importante pra mim. A mesma coisa eu Ale, quando eu comecei a fazer os vídeos dele, eu tive a questão da clínica, que eu tô fazendo ali um trabalho muito focado, indo muitos dias da semana, mas como eu queria fazer parte daquele começo, como isso é importante, como isso é gratificante. Quero agradecer você também pela oportunidade, porque é uma conexão que a gente cria, que a gente leva as pessoas de fato para nossa vida. E eu adoro fazer as fotos para você, os vídeos para você, que é uma coisa que deixa a gente do lado de uma pessoa boa, sabe? E a gente tá fazendo, e a gente não tá fazendo, porque por conta de agenda dela e a minha, e acaba que não, às vezes não fecha. Tem gente me cobrando, viu? Calma, gente, vai sair o provador. Só tem roupa de mulher, não tem roupa de homem, não? Não todo mundo fala, por que você não trabalha com masculino? Olha como você se veste e tudo. Falo, gente, ainda calma, quem sabe um dia, porque assim, eu amo trabalhar com as mulheres, eu gosto de ver elas se sentindo poderosa, gosto de mostrar pra elas que além de um corpo, a moda pode, sabe, transformar tudo. Até o jeito que as pessoas tratam você, porque hoje em dia as pessoas são muito visuais, né? Sim. Como se visuais e também pela comunicação, porque não adianta nada, você tá super bem vestido e não saber falar, meu amor. Sim. Não fica igual, sabe? Assim, o mesmo Ale, nível. o que você diria para uma pessoa que tem um ótimo produto, mas ela não sabe se comunicar? O que eu havia dito, Lari, desenvolva a sua comunicação, ou se você de fato prefere focar em desenvolver o produto ou o serviço que você oferece, contrate uma pessoa super especializada em comunicação para que seu produto possa
gerar conexão e atingir o público que você pretende atingir. Então, assim, invista na comunicação. Não quer dizer que você, pessoalmente, tem que ser o comunicador do teu negócio. Mas você, de fato, definitivamente, precisa investir na comunicação. Então, desenvolva-se ou contrate alguém desenvolvido e apto para fazer isso na sua empresa. Para te ajudar. Exato. Sérgio, se você tivesse que dar um conselho para alguém que quer começar hoje, qual conselho você daria? Eu acho que uma coisa que eu não fiz, gente, que eu acho que o começo de tudo tem que ter é você se planejar. Primeiramente, você trabalhar no negócio dos outros que você quer fazer. Eu mesmo, meu sonho... Para aprender, né? Isso, meu sonho era ter uma A loja. prática. Eu fui trabalhar pros outros, mas assim, eu não fiz planejando. Isso foi acontecendo na minha vida. Mas eu falo assim, ó, se fosse hoje, eu ia me planejar, eu teria ficado mais nas lojas, que eu não fiquei tanto tempo, porque eu queria ter minha loja, era meu sonho, então eu acelerei tudo e eu acabei passando por mais dificuldade. Porque não é assim, eu não quero mais trabalhar pra você, eu vou abrir minha empresa. Não é assim que funciona. Você tem que estudar, você tem que aprender um monte de coisa, você tem que ter cash, dinheiro, você tem que ter um planejamento Fluxo de caixa, tudo, entendeu? Então, assim, foi aonde que o meu começo, se tivesse planejado, estudado ou ficado perto de um empresário, de alguém que pudesse me ajudar, assim, me desenvolver, teria feito toda a diferença no começo. Então sigam essa dica, gente, é ouro, viu? Isso eu aprendi na mentoria, tá? Eu concordo, Sérgio, totalmente, porque assim, eu acredito boa parte do sucesso da Brasilidades hoje é eu ter passado por todas essas etapas trabalhando em empresas que são referência em seus setores, ou seja, estando lado a lado com profissionais e empresários que são líderes em suas áreas de atuação. E com isso você entende como as coisas precisam ser feitas. Gente, detalhe, viu? Eu tenho vários amigos empresários e todos começaram trabalhando em empresa dos outros. Aí se apaixona pelo trabalho que faz lá dentro, vai crescendo, vai subindo como supervisor, como gerente, como diretor, enfim. E depois dá o pulo. Talvez até o dono da empresa te ajude, é seu sócio. Tudo depende, gente, da sua comunicação. A comunicação entra em tudo. Tanto no emprego, tudo. Olha, eu não sem a minha comunicação, eu não estaria aqui com vocês. Juro. Mas, assim, a comunicação é fundamental, mas se você é só um bom comunicador, você tem que trabalhar numa grande empresa como um comunicador. Porque um empresário é muito mais do que um comunicador, né? A comunicação é apenas... Tem que ser tudo, né? Exato, essa é a grande diferença. Eu cresci na empresa, trabalhando pros outros, sendo o empresário da empresa. A dona não tinha que se preocupar com nada, eu resolvia tudo pra ela. Tudo. Então você aprendeu o que tem que ser resolvido numa empresa. Tanto é né? que quando eu fui sair, ela me ofereceu o dobro do salário pra mim ficar na empresa. E eu fiquei assim, meu Deus, porque, né, dinheiro e Nem tudo. ela sabia cuidar da empresa como você. Porque quem tava ali no dia a dia... Ela era a dona mais. Entendeu? Por isso que a maioria do dono, quando você fala disso aí, só que eu sou uma pessoa muito correta, então eu treinei uma pessoa, mas não... Assim, gente, tem coisas assim que é mais... Você tem que gostar, não sei se ali a dona tava se encontrando, entendeu? Sim. Então tem tudo isso também, né? Estamos indo pro final do já? nosso podcast. Imagina, acabamos de chegar. Como assim, meu Deus? Agora eu quero que você vai ser um bate-bola, jogo rápido, tá? Eu quero que vocês respondam pra mim ou com uma frase ou com uma palavra. Coração de vocês, trazendo aí algum insight rápido pra quem tá assistindo a gente em casa. Comunicação pra você é? Fundamental. E pra você, Sérgio, comunicação é? Comunicação pra mim é tudo, gente. É vendas, é você se relacionar bem com as pessoas, é você ter um posicionamento. Eu acho que a comunicação começa tudo. Então, assim, primeiro desenvolva a sua comunicação e depois se desenvolva você lendo um livro e tudo isso ajuda na comunicação. Só não tô errado, tô, Lari? Tá certíssimo. Inclusive, tinha um chefe na Accenture, que é uma empresa de consultoria americana que eu trabalhei, que ele falava que a base do amor é a comunicação. Então, se você quer expandir o seu amor, isso em todas as esferas, saiba, aprenda e desenvolva a sua comunicação, porque a única forma de você se fazer entender e de você compreender as pessoas na essência e, com isso, desenvolver relações amorosas verdadeiramente. Com certeza. Ale, uma habilidade essencial para um empreendedor, qual é? Jogo de cintura.
Sabe quando... Demorou, mas arrasou. Ele buscou lá. mas ele Exato, porque conseguiu. tudo é importante, mas nada é mais importante do que o seu jogo de cintura, porque você, como empreendedor, você tá sempre no meio de tudo. Então você tem que... pode estar pegando fogo a coisa, mas você não pode estar pegando fogo. Sim. Porque se tá tudo pegando fogo, você pega fogo também, que acontece um incêndio. Se tá tudo pegando fogo, o que você tem que fazer? Apagar o incêndio, acalmar as Você pessoas sabe e que essas tranquilizar. analogias, que é isso que você tá falando, a gente pensando e tudo pegando fogo e tudo não dando certo porque você não consegue ter esse jogo de cintura, é uma ótima estratégia pro digital, viu? Dica aí pra vocês de casa. Fazer conteúdos que tragam essa analogia, essa metáfora, é muito incrível, porque as pessoas ficam até o final pra entender o que o pegando fogo tem a ver com o jogo de cintura. Já vamos gravar um conteúdo que sai, eu vou pegar o extintor. Pega. E pra você, Sérgio, uma habilidade essencial pro empreendedor? Eu acho que é não desistir. Porque, assim, eu acho que quando chega a dificuldade ou o problema, ou qualquer coisa que chegue, eu acho que você tem que ver que aquilo ali é um aprendizado. Não como uma coisa que não vai dar certo, ou uma coisa que, tipo, isso aqui não funciona pra mim. Você pode, assim, ajustar o seu caminho. Mas, assim... desistir, eu acho que a maioria das pessoas desistem, porque assim, não é dificuldade que você tá passando, ali você tá desenvolvendo, você tá Faz aprendendo. parte. Desistir? Nem conhecia essa palavra. Por que desistir? Me explica. Olha, tá vendo, gente? Ó, o que é o empreendedorismo. Então, assim, eu acho que é isso. Aprender a não desistir e sempre você vê que você errou ali e você tá aprendendo. E se você tá passando alguma aprovação, alguma dificuldade, você vai aprender com aquilo e vai sair mais forte. Incrível. E se você pudesse dar um conselho para quem quer vender mais, qual conselho você daria? Faça com que a pessoa entenda o que o seu produto ou serviço agrega para ela, que você não vai precisar vender. A pessoa vai querer aquilo naturalmente. Por isso que a comunicação é fundamental. Você não existe, quer dizer, não é necessário um esforço de venda se você se comunica claramente. Porque quando você se comunica claramente, a pessoa mesmo fala, pelo amor de Deus, onde é que eu compro isso? O que eu faço para ter isso? Porque ela percebe a necessidade. E isso é fundamental, o pitch de vendas, né? Sim. Então, de novo, você conseguir comunicar o que você faz, o que você vende de forma clara, você não precisa ter um esforço de venda, porque se você comunicou claramente, a pessoa já vai querer aquilo, ela já vai te procurar. E sabe, gente, qual é uma ferramenta que vai ajudar vocês a melhorar a sua comunicação? Inteligência Artificial ChatGPT. Ali, ele conhece mais de você do que você mesmo. É incrível como essa ferramenta ela consegue sentir de fato o que a gente está querendo passar e falar de uma forma que as pessoas entendam. Quero dar uma dica para vocês para poder fechar, que é super importante, que é o pitch de vendas. Para você poder vender mais, você precisa ser um bom comunicador. E um bom comunicador vende bem o seu produto. E o pitch de vendas é uma ferramenta fantástica, uma habilidade que você precisa desenvolver. Quem é você, o que você faz. Então comece sempre com uma pergunta para você gerar uma identificação. Depois você vai trazer ali a sua autoridade. Depois você vai trazer o que você faz, como as pessoas se sentem, como você ajuda elas, que entra muito no nicho, que as pessoas não sabem o que é nicho, o que é segmento, o que é promessa. E depois que você faz ali a parte do que você faz, como as pessoas se sentem, você fecha com uma oportunidade única. Quando a gente fala com as pessoas, quando você encontra uma pessoa no mercado ou numa padaria e você tem ali 1 minuto para poder se conectar com ela, é isso que você tem que fazer. Falar de você, fazer uma pergunta para gerar essa conexão. Ô Lari, só para o pessoal ficar claro, que quem é esse tal de pitch, né? Pitch de vendas. Fala. Não, pitch nada mais é do que a sua apresentação comercial. Isso. É como você fala, em poucas palavras, ali em 30 segundos, 1 minuto, quem é você e o que você faz e como você pode agregar na vida daquela pessoa ou empresa. Então, o nome pitch é só isso, tá? É a sua Isso. apresentação comercial. Show. E o lance da inteligência artificial, ChatGPT e outras, cara, é muito legal? Mas não é mágico nem milagre. Sim, tem que saber perguntar. Não, até para o chat te entender, até para a inteligência artificial te entender, você precisa conseguir se comunicar com ela adequadamente. Então existe uma estratégia para você, inclusive, se comunicar com a inteligência artificial. Sim. Depois que você passou quem você é, o que você quer e tudo mais, aí ela pode te ajudar a gerar alguns conteúdos que vão facilitar muito sua vida. Mas, de novo, ela não sabe nada sobre você. Se você não souber contar para você quem é você, o que é o seu negócio e o que você quer,
ela também não vai Verdade, fazer sozinho o trabalho por E você. na mentoria a gente fala exatamente sobre isso. Estratégia por trás. Como você vai fazer essa pergunta para o chat entregar exatamente o que você quer. Eu acredito que não é só a inteligência artificial, é a estratégia. Porque se eu quero que ele faça, por exemplo, uma foto onde eu tenho um fundo diferente, onde eu tô com um terno, eu preciso falar isso para ele. Eu preciso falar o que eu quero transmitir. Eu sou mentora de comunicação, eu quero uma foto assim, assado, eu quero um conteúdo. Então, às vezes, as pessoas se perdem muito no como fazer isso. Por isso que a mentoria pode ajudar bastante vocês. Sérgio, o que você falaria para o seu eu de 20 anos atrás, lá do passado? Ai, o que eu falaria? Que eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acho que o mal da gente é a ansiedade. A gente vê assim a internet, as coisas acontecendo muito rápido, muito assim. E a vida não é assim, gente. Não é o que tá ali no Instagram, tá? É uma coisa que é um processo, leva tempo. A pessoa que tá ali, que você vê que ela alcançou isso ou aquilo, levou um tempo, ela pagou pelo processo. Porque tudo é um processo, gente. Tudo. Você alcançar o corpo dos sonhos, você alcançar a empresa alinhada, você alcançar, sei lá, o YouTube que tantas pessoas acham legal. Tudo isso leva um tempo. Então, eu acho que a paciência era o que me faltou, que eu deveria ter. Que hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei muito. Porque, assim, ansiedade, né, gente? Pega, assim. Tanto é que a geração agora, né, ansiedade é um problema até sério hoje em dia. Sim. E você, Ale, o que você falaria pro seu eu de 20 anos atrás? Olha, por incrível que pareça, eu também falaria para ele paciência. Continue trabalhando com amor, que você vai chegar onde você quer. Incrível. E o que você colocaria na sua lápide? Nossa. Na sua lápide? Nada, porque eu não vou ter lápide. Quando eu morrer, eu vou deixar uma festa paga pra todo mundo. Ah, não, a gente não quer que você morra. Uma frase que resume o Alessandri. Eu colocaria: valeu a pena, parabéns por ter realizado os seus maiores sonhos. Porque eu vou realizar os meus maiores sonhos. Já tô realizando um aqui. O que você colocaria? Uma frase. I did it my way. Olha! English, gente, pra Não, você. desculpa o inglês, gente. Eu colocaria, eu fiz o melhor que eu pude do meu jeito. Olha! Show! E você, Sérgio? Uma frase? É. Faça tudo com amor, que tudo florescerá. Legal. Essa frase. Fiz tudo com amor e tudo floresceu. Isso! Ai, gente, olha lá que me corrigindo. Tá vendo? Show, mas Comunicação é é isso. tudo. Como que é a frase? Faça tudo com amor, que tudo... Fiz tudo com amor Fiz e tudo tudo com floresceu. amor e tudo floresceu, Mas no gente. meu caso não vai ter lápide, não. Vai ter a música tocando na festa você depois que eu perguntou morrer, pra ele, entendeu? não perguntou pra mim? Ele perguntou pra você. Da lápide? essa frase. quer pôr na lápide? Ah, não é isso, não. Se eu Qual fosse que é? colocar, eu acho que a vida é feita de momentos. Faça valer a pena. Incrível. Eu acho que é isso que eu colocaria. Deixaria Show. esse recado ali pras pessoas. Porque eu acho que quando a gente gosta da pessoa, tem que ser aqui agora, né? Não depois Aproveitar, ali. né? Não ficar esperando as coisas acontecerem em um momento certo. Incrível. Quero agradecer a presença de vocês assistindo aqui o nosso podcast MentoraCast. Agradecer o Ale, agradecer o Sérgio por essa oportunidade de poder entrevistá-los e poder conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a história deles. Me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é @larilimatransforma. Eu sou mentora de comunicação e eu te ajudo a criar conteúdos de forma estratégica, desenvolvendo habilidades, para que você consiga passar a autoridade necessária no digital e venda mais os seus produtos. E claro, se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, não se sinta acanhado, coloca pra fora, a gente quer saber a sua opinião. Qual é o empreendedor que você gostaria que eu entrevistasse? Qual é o assunto que você acha importante para que as pessoas tenham conhecimento? Vamos fortalecer o empreendedorismo regional. Sim, gente, certo? empreendedorismo vence, tá? Ale, compartilha suas redes sociais com o pessoal lá de casa. Bom, eu tô no Brasilidades Negócios, no Instagram, né? @Brasilidades Negócios. E o meu site é www.brasilidades.com.br. Lá tem link para YouTube também, Facebook e etc. Brasilidades, um mundo de possibilidades. Se você quer ter mais dinheiro no seu orçamento para poder contratar mentores, profissionais qualificados, procure a Brasilidades, porque a grana que você pode economizar todo mês na sua conta de luz pode Não ser... paga nada, né? Fala que não paga nada.
A grana que você vai economizar sem ter que me pagar nada, você vai reduzir tua conta sem me pagar nada. Essa grana pode ser o começo do investimento que você vai fazer contratando mentores de comunicação ou profissionais nas áreas que você quer desenvolver na tua empresa. Eu sou cliente, eu economizo, gente, é incrível. É assim, chega a parecer até que é mentira, de tão surreal que é, porque você não coloca placa solar, você não tem investimento. Chama o Ale que ele vai explicar mais com detalhes Não pra é vocês. feitiçaria, é tecnologia, né? Isso, é o bordão. Boa, gostei. É o futuro, gente. Isso que eles estão falando é o futuro, tá? E você, Sérgio, compartilha suas redes sociais. O meu pessoal é o Sérgio Couto. Lá vocês vão encontrar dicas de moda, de como se vestir. Então lá tem bastante diquinhas pra vocês. E lógico, tem o da loja, que é Vitrine Online, aplicativo. É o @ lá, que é moda temporal, gente. Se você gosta de uma moda assim, não passageira, com peças coringas, que você vai fazer assim, o sucesso com aquelas peças certas, sem comprar muita coisa e arrasar sempre, viu? Me Isso é procura lá. sustentabilidade, né, Sérgio? Isso também, né, gente? Lógico Porque que quando você você tem peças compra coringas, certo, exato. você compra menos e você consegue, assim, ter os seus looks arrasadores. Gente, não é quantidade, Pra viajar, tá? a gente é ama, qualidade. Pra viajar, a gente ama, porque daí a gente faz aquela mala pequena com várias roupas que a gente consegue fazer essa mistura. E eu também sou cliente da Vitrine Online, tenho várias roupas do Sérgio. Verdade. E as peças são incríveis. E logo vou ter mais, tá, gente? Vai ter mais conteúdo lá Sim, pra sim, vocês. gente. Fiquem ligados em tudo que a gente vai aprontar mais coisinhas, ou não? Com Com certeza. certeza. E fiquem ligados que, desculpa, Lari, o Brasilidades é Brasilidades com Z. Porque é pro Isso. Brasil e pro mundo. Então a nossa marca é Brasilidades com Z. Então no Instagram, Brasilidades Negócios, ou o meu pessoal que é Alessandre Brasilidades. Alessandre com 2 S e Brasilidades com Z. Show! Agradecer de novo a Box 404 Estúdios. Ela fica aqui em Campinas, no Taquaral. Você pode vir aqui, entrar em contato pelo Instagram para poder agendar de conhecer. Aqui tem 10 estúdios com mais de 30 cenários. Gente, é incrível a qualidade da iluminação, do áudio. Realmente parece que você tá na televisão, várias câmeras. Eu amei esse lugar e super indico para você poder ter autoridade. Você precisa se preocupar, ó, com o fundo, com a imagem, com a iluminação e com o áudio. E a equipe, né, Lari? Que o E pessoal a aqui é equipe, super gente agradecer A ao boa. equipe é Gustavo também, maravilhosa, gente. Né, Gustavo, por estar aqui com a gente, nos ajudando. Um beijo para todo mundo de casa e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau. Amei.